Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota, e a localização de dois de seus atuais pontos de parada representados por P e Q. Então o ônibus segue isso aqui, um ponto de parada em P, um ponto de parada em Q. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada serão... Bom, eu vou copiar esse exercício aqui, essa parte do plano cartesiano, só para poder explicar melhor isso com desenhos. Então, temos isso aqui, o fluxo faz assim, depois assim. O ponto Q está aqui, ponto P está aqui, a ordenada é 320, né, a altura aqui. Aliás, esse ponto P está um pouquinho para cima, né? Sim, está na altura 30. Seria bom se fazer isso no caderno também, iria economizar muito tempo. Continuando. Aqui a altura é 20 e aqui temos 30. Aqui 550. Certo, então o novo ponto T ele deverá ficar entre esses dois. Por exemplo, se ele ficasse aqui, ó, provavelmente isso não seria satisfeito, né? Vamos ver. A distância até o ponto Q seria essa diferença aqui. Então isso seria 300. E a distância aqui seria essa distância, né? Que entre 550 e 30, só fazer a diferença, 520. E aí ele está mais perto de um do que do outro. Então a gente já sabe que ele não deverá ficar por aqui. Então, na verdade, ó, ele vai ter que ficar um pouquinho para cá. Bom, porque aí, ó, a gente vai diminuir essa distância e aumenta um pouquinho essa distância. Então vamos colocá-lo um pouquinho para lá. Apesar de que provavelmente daria para resolver o exercício sem fazer isso. Então esse deverá ser o novo ponto T. Ok, então vamos falar que isso aqui é uma certa distância. Distância D. Essa distância aqui, essa altura, ela é fixa e é essa diferença, né? 320 menos 20. Que é a diferença entre as alturas. Então aqui nós temos 300. Essa distância inteira aqui, ó, ela é 550, que é essa ordenada, menos, que é essa abscissa, aliás, menos 30. Então a distância entre os x aí, então dá 520. Isso quer dizer que essa pequena distância aqui, ó, vai ficar 520, que é isso aqui tudo, menos esse d. Então aqui, ó, nós temos 520 menos o dzinho, isso nessa parte verde. Agora, o que nós temos de acordo com o exercício? Nós temos que essa distância d, que é a distância entre os pontos P e T, tem que ser igual a essa outra distância aqui, ó. Então tem que ser igual a essa parte de cá, que é 520 menos d, somado com essa outra distância, 300. Passo d para cá, vão ficar 2d. Junta esse com esse, dá 820. Passo 2 dividindo, 410. O Enem costuma induzir ao erro. Então aqui a gente já viu um monte de alternativa com 410. Não necessariamente é isso. Por quê? Por causa do seguinte. A pergunta é, onde deverá estar o novo ponto? Então a gente acabou de descobrir que essa distância aqui, ó, é 410. Agora, como ponto, isso quer dizer que, ó, a ordenada dele, a ordenada não, a abscissa, a distância x dele, vai ficar, olha, esses
410 daqui, 410 daqui, mais esses 30 de cá, ó, que é a distância horizontal do ponto P. Então, ó, 30 com 410. Então, esse ponto T, a distância horizontal dele, vai ficar em 440, né? Porque é 30 de cá com 410 de cá. Estamos com duas alternativas, né? A gente já pode até eliminar a letra D, porque ele tem que ficar... Ele não pode ficar na altura 0 aqui, né? Ele não pode ficar em cima do 2x, tem que ficar um pouquinho para cima. Então a gente já pode até eliminar essa e a gente fica apenas com a letra E.